No Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas convivem com algum tipo de demência e 100 mil casos são diagnosticados todo ano. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que não afeta apenas os pacientes, mas também quem vive em volta. E foi através disso que fomos atrás da doutora Renata Mara para falar com mais precisão sobre o assunto. Antes dos 65 anos, a gente chama de Alzheimer precoce. Né? Então, assim, ele pode ter um início mais precoce, que é até mais preocupante para a gente, né? Quando as pessoas perguntam, será que meu pai teve, né? Tem a síndrome demencial, será que eu vou ter também? Então, nesse momento, se o familiar, principalmente de primeiro grau, ele apresenta nessa fase inicial, a gente fica um pouco mais preocupado. Então, assim, pode acontecer, né, um pouco antes, a partir dos 50, 55 anos, mas ela pode acontecer também, ter um início a partir dos 65 anos para frente, né, que aí a gente chama de um Alzheimer mais tardio. É importante eu lembrar que o Alzheimer ele começa de 20 a 30 anos antes do aparecimento daquele sintoma clínico que ocasionalmente pode ser a perda de memória, né? Que dentre eles é a perda de memória, né? Porque não é só perda de memória que é o Alzheimer, uma síndrome demencial. Primeiro que não é normal o idoso ficar esquecido, mas alguns tipos de esquecimento nos deixam um pouco mais preocupados. Então, assim, eu vou exemplificar que acho que fica de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, a sua mãe cozinha muito bem, e, de repente, ela começa a errar, salgar demais a receita, esquecer algum ingrediente. Por exemplo, ela teve uma visita no dia anterior, e no dia atual ela não lembra quem veio visitá-la. Outra coisa que também pode acontecer é uma pessoa que está repetindo muito, repete várias vezes a mesma história, pergunta muitas vezes a mesma coisa. Quanto à medicação, a gente não tem cura para a patologia, né? Mas a gente tem alguns medicamentos que são aprovados para demência de Alzheimer e algumas outras demências que diminuem a evolução, né? A velocidade da história natural da doença. Então, assim, o quanto antes a gente diagnosticar é o quanto antes que a gente consegue introduzir a medicação e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Quando a gente vai falar de fatores preventivos, é importante a gente lembrar que, além de dieta, exercício físico, é importante que a gente coloque o cérebro para funcionar. Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer uma cruzadinha, eu vou fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu vou aprender uma língua nova, eu vou aprender um instrumento musical novo. Isso é muito importante para a gente produzir novos neurônios. Então, isso é um fator importante também. A surdez é outro fator importante, porque principalmente ele isola o paciente, então, do mundo. E aí uma tendência a ter depressão. Caso você tem algum familiar que você esteja preocupado, né, que tem algum problema, assim, uma queixa de memória, que você tenha dúvidas, eu acho que é importante procurar um profissional que seja habilitado para avaliação da memória.